Na incorporação imobiliária, muita gente acha que o problema começa quando a conta não fecha. Mas, na prática, o erro mais perigoso quase nunca é matemático. Ele começa antes, na forma como o empreendimento foi interpretado. Se você trabalha com incorporação imobiliária ou com a aplicação da NBR 12721, existe uma armadilha muito comum. Tentar resolver na planilha um erro que nasceu na leitura do empreendimento. E esse é justamente o ponto que mais trava profissionais experientes e iniciantes. Os quadros, eles podem até estar preenchidos. Os números podem até aparentar coerência, mas a estrutura técnica pode estar errada desde a origem. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns na incorporação imobiliária e por que quase todos eles começam antes do cálculo. E no final eu vou te mostrar qual é a sequência correta para não cair nesse tipo de retrabalho. Erro número 1. O erro mais frequente é começar pela planilha sem interpretar o empreendimento. Muita gente abre os quadros da NBR 12721 e tenta preencher antes de definir o que realmente está estruturando. Qual é o tipo de empreendimento? Quais são as unidades autônomas? Quais áreas são comuns? Quais áreas têm vínculo? Como as unidades participam do conjunto? Quando isso não está claro, o preenchimento vira um exercício mecânico. E o problema do exercício mecânico é que ele não pode produzir uma aparência de coerência sem coerência real. Na prática, o método correto é outro. Primeiro você interpreta, depois estrutura. Só então calcula. Se o conceito do empreendimento nasce errado, o restante pode até parecer organizado, mas está totalmente comprometido. O segundo erro é definir incorretamente a unidade autônoma. E esse ponto é estrutural. Dependendo do empreendimento, a unidade autônoma pode ser um apartamento, uma casa, uma sala, um lote ou até uma vaga autônoma. Quando essa identificação é feita de forma errada, tudo começa a perder coerência. A fração ideal, a classificação das áreas, a leitura dos quadros e até a documentação da incorporação. Na NBR 12721, unidade autônoma não é detalhe de preenchimento, é definição de base. Se você errar aqui, passa a organizar o resto em cima de uma lógica toda errada. É por isso que 2 empreendimentos aparentemente parecidos podem exigir estrutura completamente diferente. O terceiro erro clássico é classificar áreas de forma errada. É aqui que muita gente confunde área comum, área privativa, área vinculada e área acessória. E essa confusão gera efeito em cadeia. Existe uma lógica prática muito útil. Se a área não tem dono, ela entra na lógica do quadro 1. Se a área tem dono ou vínculo com alguma unidade, ela entra na lógica do quadro 2. Parece simples quando dito isso, mas na prática o mercado erra bastante porque classifica a área pelo nome, pelo hábito ou por repetição, e não pela função que ela exerce dentro da estrutura do empreendimento. E quando a área é mal classificada, a participação das unidades, os quadros seguintes e os documentos passam a carregar essa incoerência. A área mal classificada não é erro pontual, é erro estrutural. O quarto erro é tratar a fração ideal como simples fórmula matemática. Esse talvez seja um dos equívocos mais perigosos, porque passa a impressão de precisão. A pessoa chega ao número e acha que resolveu o problema. Mas a fração ideal não deve ser calculada de forma automática, sem antes entender o que participa do rateio, o que é proporcional, o que é não proporcional, se existem áreas acessórias, vagas, terrenos de uso exclusivo e como a estrutura jurídica espacial do condomínio foi definida. Ou seja, a conta depende de uma lógica anterior. O erro está em inverter a ordem, tentar chegar a um número antes de estruturar o critério.
Fração ideal não é só uma conta, é raciocínio técnico e jurídico aplicado ao empreendimento. O quinto erro é produzir documentos incoerentes com a estrutura técnica da incorporação. Esse ponto é muito importante, porque às vezes os cálculos parecem corretos, mas existe divergência entre projeto, quadros da NBR, memorial, instituição e convenção de condomínio. E documento não corrige estrutura mal montada. A documentação jurídica precisa refletir exatamente os dados técnicos e econômicos definidos na incorporação. Quando isso não acontece, surgem exigências de cartório, retrabalho, inconsistência e insegurança jurídica. Por isso, não faz sentido tratar cálculo e documentação como etapa isolada. Na incorporação, elas são partes da mesma lógica. Quando a NBR 12721 é bem aplicada, ela segue uma sequência estrutural. Primeiro, identificar corretamente as unidades autônomas. Depois, classificar as áreas. Na sequência, distribuir a participação das unidades. E só depois disso avançar para custo, quadros e documentação. Essa ordem importa porque impede que o profissional tente resolver no preenchimento um problema que deveria ter sido resolvido na interpretação. Conceito primeiro, estrutura depois, cálculo na sequência e documentação por consequência. Se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, seria essa: o erro mais perigoso da incorporação não é matemático, é conceitual. Porque quando o profissional erra na leitura do empreendimento, todos os quadros podem parecer preenchidos, mas tecnicamente mal estruturados. E é exatamente por isso que o método importa tanto nessa área. Não para decorar quadro, mas para organizar o raciocínio, reduzir retrabalho e sustentar uma estrutura coerente do início ao fim. E se você quer que eu aprofunde cada um desses erros em vídeos separados, comenta aqui e continue essa série.